E aí galera, vamos para mais um vídeo aí da nossa disciplina, Patologia das Construções, Manifestações Patológicas nas estruturas de concreto. E agora o assunto é corrosão das armaduras. Vamos lá? É isso aí, então vamos lá para os slides. Abração aí. Bom, a corrosão, moçada, é um fenômeno muito comum, né? Talvez um dos mais comuns aí que ocorre com manifestação patológica das estruturas. E ela realmente é uma manifestação patológica que traz muito prejuízo para as obras, né? Nós temos que corrigir esse problema rápido porque ela é contínua, né? E se não tiver nenhuma intervenção, ela é irreversível, ela vai só crescendo, aumentando, né? Então precisa que tenha ali uma intervenção que paralise, trate e recupere aqueles pontos de corrosão, né? Nós vamos entender um pouquinho o que é a corrosão das armaduras. Bom, então o termo corrosão é empregado para designar o processo de degradação dos metais, né, por um ataque químico ou eletroquímico, correto? No caso da corrosão química, né, decorre do ataque de um agente químico diretamente sobre o metal, sem a presença do eletrólito, ou seja, sem a presença da água. A gente vai ver que a corrosão mais comum é aquela que ocorre na presença de água. No caso da corrosão química, ela não tem necessidade de presença de água para ocorrer, e sem a formação de corrente elétrica. Então, por exemplo, a corrosão do zinco na presença do ácido sulfúrico, né? Então, esse metal zinco ele entra em processo de degradação quando na presença do ácido sulfúrico. Ok? Essa é a menos comum no nosso dia a dia. A mais comum é a corrosão eletroquímica, né, que é a formação de ferrugem. O ferro se oxida facilmente quando exposto ao ar úmido, ou seja, na presença de oxigênio e na presença de água. Essa oxidação resulta no cátion de ferro 2+, formado pelo polo negativo, que perde elétrons da pilha, ou seja, é a formação da pilha e a formação da corrente. O que acontece? Eu tenho uma região que perde elétron e uma outra região que ganha elétron. A que perde elétron, ela vai perdendo seção, e a que ganha elétron, ela ganha seção. Naquele ponto onde ela ganha seção, ela aumenta de volume e estoura o concreto, né? Ela quebra o concreto. Então, é isso. Essa região que perde elétron é chamada zona anódica, né? E aonde ganha elétron é a região catódica, né? Então há uma troca de elétrons com hidroxilas, né? É uma oxirredução, né? E um lado perde, outro lado ganha, e isso vai deteriorando a barra. Então, ou seja, as reações anódicas é o ferro sólido se transformando em ferro 2+, e mais 2 elétrons dois elétrons, né, que se combinam aí com as hidroxilas, formando o hidróxido, né, de ferro, e que por sua vez combina com a água e com o oxigênio, formando o 4FeOH2, que é a ferrugem, né, esse cara aqui que é o conhecido ferrugem. E lá as reações catódicas, que é o elétron se combinando com o oxigênio e com a água, formando a hidroxila, que vai vir reagir aqui em cima. Então, essas reações, elas são espontâneas, sempre na presença de oxigênio e de água, ok? Mas o que acontece? O concreto é um material que vem proteger a armadura. Então é uma combinação muito bacana. Então o concreto proporciona às armaduras uma dupla proteção. Uma proteção mecânica primeiro, né, que é uma barreira física que separa o aço do contato direto com o meio ambiente, que contém elementos agressivos ao aço. E uma capa passivadora, formada por um meio alcalino do concreto, ou seja, com pH acima de 12,5. Por quê? O concreto ele tem essa característica alcalina, né? Ele tem um pH aí na casa de 12,5, mas a gente vai ver que ele perde esse pH com o passar dos anos, né? Causado pela carbonatação. Então esse é um problema, né, que a gente tem que enfrentar, ok? Então vamos ver como é que isso funciona. A entrada desse CO2 aí no concreto ao longo dos anos vai transformando, né, e na presença de água, vai transformando
esse hidróxido de cálcio na presença do CO2 em carbonato de cálcio, né, mais água. Então isso é a reação conhecida de carbonatação. E essa carbonatação ela vai ocorrendo de fora para dentro, até chegar na armadura. A região que já está carbonatada, ela tem pH menor, às vezes abaixo de 9, abaixo de 9,5, 9, né? Já a região que ainda não carbonatou, ela tem pH alto. Enquanto o pH estiver acima de 12, 12,5, eu tenho aqui uma película passivadora na barra de aço, impedindo que essa armadura entre em processo de corrosão. A partir do momento que essa frente de carbonatação chega até a barra de aço, onde o pH cai aqui para casa de 9, o que vai acontecer? Eu vou despassivar e vou permitir que esse aço entre em processo de corrosão. Aí na presença de água e oxigênio, começa o processo, né, de corrosão, perda de elétrons de um ponto, ganho no outro, né, e aí eu tenho esses pontos. Ok? Então esse é o fenômeno mais comum, essa é uma chamada corrosão generalizada. Correto? A gente consegue medir essa profundidade de carbonatação com alguns reagentes químicos, né, alguns indicadores químicos, parecido com aqueles que medem o pH das piscinas, né, que um deles é a fenolftaleína. A fenolftaleína é um reagente que, quando em contato com o concreto, com pHs acima de 9, 9,5, ele vai ficar aqui nessa cor rosa, né? Aonde já carbonatou, abaixo de 9, o que vai acontecer? Ela vai ficar incolor, vai ficar branco. Então eu consigo identificar se o concreto está carbonatado ou não, simplesmente aspergindo essa solução de fenolftaleína no concreto recém-cortado, né? Naquela face de recém-cortado. Eu vou e uso um pulverizador, por exemplo, e espirro ali a fenolftaleína no concreto recém-cortado e eu consigo ver simplesmente por indicativo, é um ensaio aí qualitativo, né? E aí o que acontece? Eu consigo estimar por equação, né? Existem vários modelos aí de estimativa de frente de carbonatação, um modelo universal, é esse onde a profundidade da frente de carbonatação, x, é igual a um coeficiente, né? Uma constante de carbonatação, que é a função aqui da porosidade e da permeabilidade do concreto, sobre a raiz de t, raiz enésima de t. Então, isso acontece em função do tempo, né? À medida que vai passando o tempo, essa carbonatação vai caminhando de fora para dentro do concreto, né? E ela pode ser descrita com essa equação aí. Quando eu conheço essa constante K, eu consigo prever o comportamento da carbonatação naquela estrutura como um todo, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui de como calcular esse K. Então, imagina aqui quando você pega uma estrutura antiga, né, no caso desse exemplo aqui, uma estrutura de uma ponte com mais de 30 anos, você vai lá e retira um corpo de prova dessa ponte, né? Assim que você retirar o corpo de prova, você vem cá e asperge essa solução de fenolftaleína no corpo de prova. E aí eu vou conseguir visualizar, né, por contraste, aonde carbonatou, né, até onde a frente de carbonatação andou, e aonde o concreto está aonde o concreto está com pH acima de 9,5, 10 aqui, né? Então, no caso do exemplo aqui, você faz várias medidas no corpo de prova e chega numa profundidade média de 25 milímetros, por exemplo. Então vamos fazer umas contas aqui para a gente ver isso aqui, como é que funciona. Então, exemplo dessa estrutura de 30 anos. Vamos calcular o K para essa estrutura. Então, cálculo do K. Então, x é igual a raiz de K, e agora não vamos usar a raiz enésima, vamos usar a raiz quadrada mesmo, como modelo padrão, né? A profundidade da frente de carbonatação média para essa idade de 30 anos foi de 25 milímetros, ou seja, em 30 anos o concreto carbonatou 25 milímetros de fora para dentro, ou seja, a frente de carbonatação andou essa quantidade. Se eu jogar na equação, 25 milímetros, K raiz de 30, que 30 em anos, né, eu vou ter um K igual a 4,56 milímetros a cada ano elevado a 0,5. Né?
Então eu defini uma constante K para aquele concreto daquela estrutura. Bom, se eu souber qual que é a profundidade da armadura, eu sei quanto tempo vai levar para despassivar aquela armadura, né? Então vamos lá. O comprimento da armadura aqui no caso aqui é 30 milímetros. Então, ou seja, está a 5 milímetros, né? Meio centímetro mais profundo do que a frente de carbonatação. Então, o cobrimento ali 30 milímetros. Então, vamos fazer a conta agora para 30 milímetros. Com quanto tempo vai ser possível que essa frente de carbonatação chegue lá no 30 milímetros, sabendo que a constante desse concreto é 4,56. É só fazer continha, né? Onde T será o tempo, né, o período de tempo em anos, para que a armadura seja espassivada. Então, fazendo a continha ali, T é igual a 43,3 anos. Ou seja, ainda falta 13,3 anos, né, para que a armadura seja despassivada. Ou seja, a gente considera a despassivação da armadura como o fim da vida útil da estrutura, né? Não que ela vá cair nesse momento, mas é que eu preciso fazer nesse momento uma intervenção protegendo a armadura para que protegendo o elemento, né, para que aquela armadura não entre em processo de corrosão, né, não comprometendo assim a estrutura como um todo. Então, ou seja, nós calculamos aí a vida útil para essa estrutura de 43 anos, já passaram-se 30, então está faltando mais 13,3 anos para o fim dessa vida útil. Então eu preciso intervir ali antes que o concreto comece a entrar em processo de corrosão. Se eu voltar na imagem aqui, a gente vai ver o seguinte, ó, o pilar encontra-se em perfeito estado de conservação. Ainda não tem, né, ainda não tem nenhuma barra exposta, não tem corrosão aparente, né? O que eu preciso fazer? Eu preciso proteger esse pilar com elementos de proteção, por exemplo, pinturas, né, argamassas, né, de proteção, etc. Algum tipo de revestimento, ok? Muito bem, galera. Então vamos, bola para frente. A velocidade dessa frente de carbonatação está associada a diversos fatores, né? Primeiro, a porosidade do concreto, ou seja, concretos mais porosos permitem que essa velocidade de carbonatação ocorra de maneira muito mais rápida, né? Então, concreto com baixo consumo de cimento também, então, os concretos mais pobres, a velocidade da frente de carbonatação vai ser mais rápida. Concreto com elevados consumos de água também, né? Então, ou seja, basicamente a qualidade do concreto está muito relacionada com a velocidade da frente de carbonatação. Concretos ruins vai carbonatar mais rápido, concretos bons vai carbonatar mais devagar. No caso da execução da estrutura também, né, se você fez o adensamento correto e a cura correta, né, no ato ali da execução, concretos mal executados tendem a carbonatar mais rápido também. A umidade do próprio concreto, né, a carbonatação precisa de água. Em ambientes muito secos, aquela carbonatação ocorre de maneira muito lenta. Em ambientes mais úmidos, ela ocorre de maneira mais acelerada. A temperatura e a umidade relativa do ar também interferem na velocidade da frente de carbonatação. A concentração de CO2 no ambiente, né, ou seja, ambientes com grandes concentrações de CO2, por exemplo, ambientes de garagem fechado, né, são ambientes onde o veículo libera muito CO2 ali pelo escapamento e às vezes aquilo fica confinado numa garagem. Então é muito comum a gente entrar em garagem de edifício e verificar ali diversos pontos de corrosão da armadura e a gente não sabe por quê. Mas o que ocorre é que o concreto está todo carbonatado ali no fundo da garagem. Então é importante que você tenha ali alguma proteção superficial, que você faça o tratamento daquelas armaduras que entraram em processo de corrosão, né? E crie, né, mecanismos para mitigar esses problemas em garagens, né? Então vamos aqui, essa é uma gravura lá do Paulo Helene, né? Ela apresenta bem como é que se comporta o processo. Então a penetração de agentes agressivos por difusão, absorção e permeabilidade, ela vai entrar pelo concreto até chegar na barra de aço. Quando chega na barra de aço, despassivou o aço, ele começa a entrar em processo de corrosão, onde ele recebe elétrons e começa a criar elementos, ele começa a criar volume. Onde ela cria volume, aumenta de volume, ela fissura, ela delamina o concreto. Então o que acontece aqui é essa fissuração por aumento de volume dos produtos de corrosão, né?
esse concreto ele abre, ele estoura e vai para fora, e isso vai aumentando. Então, há um lascamento do concreto e corrosão acentuada. Então, esse processo ele começa a ser ainda mais acelerado, porque você desprotegeu a barra de aço, né? E o lascamento acentuado e redução significativa da seção. Então, ou seja, aí você tem perda de seção. Se você tem uma perda de seção, você tem um aço com diâmetros menores do que o previsto, é possível que aquela peça venha à ruptura, né, simplesmente porque não tem a seção de aço que você calculou inicialmente. Então, é um problema que pode levar ao colapso aí de estrutura de concreto. Ok? Então, observa aqui esse exemplo aí de um pilar, né, onde eu tenho um ambiente úmido, isso é um pilar de garagem, né, observa o carro do lado aqui, né, então, ambiente de garagem, tem um ambiente úmido, e aqui já tem toda a armadura do pilar aqui exposta pela corrosão. Ok? Um outro tipo de corrosão é a corrosão por presença de cloretos, né? Ela é chamada de corrosão por pitch. Esses íons de cloreto eles chegam até a armadura e causam corrosões pontuais, né? Ela pode ir por lá por difusão ou por migração iônica, né? A difusão é a absorção capilar, ocorre na superfície do concreto, sendo que a difusão iônica é o principal mecanismo de transporte no interior da estrutura, em meio aquoso, e tem a migração, onde os íons de cloreto, por serem cargas negativas, promovem migração iônica, o qual pode se dar pelo próprio campo gerado pela corrente elétrica do processo eletroquímico, como por ação de campos elétricos externos, ou seja, ela vai entrar por uma força elétrica, né? A difusão iônica é mais comum. Esse íon de cloreto ele pode estar presente, por exemplo, no meio, né? Em sais, né? Se você faz, por exemplo, uma baia de um sal, uma baia, uma estrutura que vai estar exposta a sais de maneira geral, ou na beira do mar, né? Essa difusão iônica ela é comum, ela vem, bate na estrutura e vai entrando até chegar na armadura. Quando ela chega na armadura, o que acontece é a formação de pontos, né, de corrosão aqui. Né? Então, o anodo formado atrai íons de cloro, de carga negativa, continuamente para o mesmo ponto, causando uma corrosão localizada e profunda, chamada pitch. Ok? E aí eu tenho a diferença, né, naquela primeira corrosão por carbonatação do concreto, é uma corrosão generalizada, ela ocorre em grandes áreas, e a corrosão por pitch ela é pontual. Né? Então, uma diferença básica entre os dois tipos de corrosão. Então, o importante aí nessa questão, né, é manter aí os cobrimentos mínimos de norma, né, a norma a 6118 lá de 2003 ela já traz essa tabela. Essa tabela vem trazendo aqui as profundidades aqui de cobrimento em função das classes de agressividade. Esses cobrimentos devem ser atendidos, né, justamente para a gente ganhar tempo para que esse fenômeno ocorra, né, e aí garantir a vida útil mínima da estrutura. Ok? Então isso aqui é importante pra caramba. Tá bom, galera? Tá aí. Muito obrigado. Mais uma vez. Qualquer dúvida, estamos às ordens. Grande abraço, galera. Tchauzinho.